vão vir com deficiência. Mas não é uma ação punitiva. A lei divina não está permitindo isso para punir. Está permitindo isso para refletir. Porque não existe mudança efetiva se a pessoa não recapitular. É simples isso. A pessoa que tem dificuldade, que não passa naquela determinada matéria, ela não tem que recapitular. Que ela negligenciou. É a mesma coisa no terreno da nossa dificuldade, do nosso erro. Nós temos que reparar. Então nós trazemos uma pessoa que vem com problema como chama? Asma. Muitas vezes, estou dando exemplos, tá? Não é que isso tem uma tabelinha, estou dando exemplos. Vem com isso porque, em outra existência, usou muito tabagismo. Ou até colocou algum judeu na câmara de gás. Estou dando exemplos. Então aqui eu estou dando esses exemplos fortes para nós entendermos o que são doenças da existência atual e doenças da existência passada. Essa é a visão da doutrina espírita. Porque os nossos pensamentos, veja aí a informação dos médicos, agem na nossa célula. Agem no nosso corpo biológico. Reações emocionais diante da ofensa. Alguém conhece isso? Ressentimento, mágoas, ódio e raiva? Se alguém aqui nunca sentiu isso, pode levantar a mão. E se levantar a mão, nós vamos canonizar. Claro, quem não sentiu, não está sentindo ressentimento, mágoa. É duro falar isso, ódio, raiva. Quem não sente isso? Não está sentindo, já sentiu, vai sentir. Não é? Então, são esses sentimentos que afloram quando nós somos ofendidos. Não é? Quando algum mal, alguém nos prejudica, faz algo a gente. Bem, olha que fala agora, pegando um suporte, da Gênese de Allan Kardec, que é o último livro da codificação. Quando é os estudos aqui, Sandra? Terça-feira, que horas? 20 horas ocorrem o estudo da doutrina espírita aqui. Quem quiser avançar, às 20 horas aqui, toda terça-feira, no Recanto da Prece. Olha que Allan Kardec fala. Olha, ele falou isso há 100 e poucos anos atrás. E olha que o Dr. Baroni lá está falando, o Dr. Siegel está falando. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, nós somos energia. A matéria, isso já é definido pela ciência, é nada mais do que energia condensada. Isso é definição da nossa ciência. Matéria é energia condensada. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhe as propriedades, ou seja, o nosso pensamento, o teor do nosso pensamento, modifica a qualidade ou não dos nossos fluidos, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos nossos sentimentos. Vamos ligar com o perdão? Quando a gente está com raiva, eu vou entrar numa parte aqui, mas tem que ser. É complicado, mas é importante repetir. Então, quando a gente vamos agora negativar um pouco a situação, quando a gente está com raiva, com mágoa, está remoendo, já se imaginava assim dormindo, colocando certas cenas atualmente, Você pega o autor daquilo que fizeram contigo, ou alguém que fala você, já imaginou algumas cenas,
Acho que já, né? Acho que já imaginava. Botando a pessoa lá na livre, né? E tal, a gente querendo fazer algumas coisas com a pessoa. Você sabe que isso aí é fotografado, né? Se chegar um médico, por exemplo, o corte do Chico, ele vê que é as cores que você tem com a pessoa. Até o que você está pensando. Aliás, o Chico não podia pensar do lado. Essa é a verdade. Eu capulei uma aula para filmar isso. Na escola. Mas você faz uma aula. Capulei uma aula de química. Porque eu sou de matemática, química e física. Eu tirava mais que 3. Para vocês verem como era bom. Então, eu tinha uma prova na sexta-feira, que eu entrei hoje no Bradesco, na São Bradesco, que era que meu pai também era professor universitário. Ele sabia que eu ia moderar, né? Uma vez por mês eu morava no Chico. E eu falei com ele na sexta-feira para moderar. Aí ele mudou sempre de prova. Era época de prova. Né? Ele era professor universitário, eu sabia. Eu não tenho não. Fui moderar, todo feliz. Ia ver o Chico, conversar com o Chico, receber. Porque eu servia lá, quando eu cumprimentava, o Chico falava as coisas para mim. Então, pega assim, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, agora você lê, agora você faz isso, faz aquilo. Toda vez que eu ouvi ele, eu bati a cabeça. Muito bem. E naquele dia, eu estava lá vendo o Chico autografar. Eu era um assessor muito inteligente. Eu sabia o local certo de ficar perto dele. Então eu sabia todos os esquemas para passar pertinho dele. E ele ficava autografando assim. E os medianeiros dele ficavam em volta, e o Chico contando isso. O Chico, ele era muito feliz, ele era muito alegre, o Chico contava piada, sabe? Contava o tempo dele, do povo, contava histórias maravilhosas. E a gente ficava ouvindo o Chico falar. E ele vinha aqueles mais de gente, mais de 500, 600 livros, ele autografava todos. Autografava todos. A gente ficava lá. E eu não tinha lá. E ele olhou assim, uma aula que estava autografando, e ele falava as coisas, às vezes o pessoal ficava perdido, não sabia o que ele estava falando aqui. E ele olhou para mim e veio assim. Eu olhei, achei e ele olhou geral e falou assim: não podemos ver mentir aos pais. Aí virava de lado dele. Eu nunca menti. Aí ele começava a contar a Maria de Deus, a mãe dele que era a dele, o pai dele que era filho dele. Eu quase entrei debaixo da mesa. Eu não limpava. Mas a mentira é isso aí. Mas era essa situação. Então, porque quase os nossos pensamentos. E nós pensamos, então cuidado quando você ficar perto do médico. Está bem adestrado. Ele tem o pensamento. Não é fazer fenômeno, é uma realidade. Ele capta essa ambiência espiritual. Muito bem. Esse perispírito, a seu turno, reage sobre o organismo material. Olha Kardec falando. Como que se acha em contato molecular. Se os efluxos são de igual natureza, o corpo recebe uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os efluxos maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Lembra que nós lemos no início? A constatação da área médica. E agora a gente busca na Gênesis Kardec mencionando, e a gente acha que o nosso pensamento não vai influenciar em nada na nossa vida. Como vai? Então nós temos que parar para pensar quanto à questão do perdão. Porque agora a gente vai começar a entrar nesse terreno.
qual é a consequência psicossocioemocional para a pessoa que não perdoa? Homens são violentos. Não estamos dizendo que todos são. Eu estou querendo classificar aqui os homens, quando eu falo homens é mulheres, no caso, também pode ser, violentos. Cada caso é um caso. Mas muitas pessoas que não sabem perdoar, não perdoaram, guardando mágoas da infância, se tornam homens violentos no se defender. É a forma de se proteger do que fizeram com ele. Então, quando você vê, às vezes, essa pessoa sempre está na defensiva, essa pessoa sempre está dando certas atitudes agressivas. Muitas vezes, mas no nosso registro, é uma pessoa, uma criança que já aconteceu, sofreu muito na infância. Não é? Já tivemos oportunidades de reunião de desobsessão, que é uma área da mediunidade da casa espírita, que é um dia específico, uma equipe variada para a necessidade. Não há participação pública, onde é um tratamento, uma enfermagem espiritual, onde vai acolher esses amigos espirituais ignorantes que estão por aí. Porque aqui a pessoa que desencarna no tiroteio, ou a pessoa que desencarna ali na rua, você acha que fica onde? Elas ficam por aqui. Ficam, não todos, mas muitos ficam por aqui. Essas pessoas que desencarnam nessas regiões onde há muita droga, onde há muito tráfico, eles, quando desencarnam, eles só colocaram o roubo, leva Dust, desce o fim do Dust. Ele não levou um tiro, ele levantou e ficou olhando assim. Claro, ele não se esforçado, mas a imagem é aquilo. Eles ficam bravos mesmo. Não saem do ambiente que estão. Continuam, muitas vezes, não conseguem ouvir o ouvido dos benfeitores, continuam ali, criando épocas de obsessão entre os encarnados. Perseguindo os autores do que fizeram. No Evangelho não fala Jesus, o obsedado de Gadara, quem és tu? Somos religiosos, somos legiões. O próprio Evangelho fala das obsessões. Então, e essas pessoas violentas, mulheres deprimidas. Eu já vi muito isso no atendimento fraterno. A pessoa, quando era mais jovem, cometeu o aborto, uma questão de moral, muitas vezes, circunstâncias várias, não vai julgar, e hoje muitas vezes chegam até a psicografia comendo, e chegam muitas vezes no atendimento fraterno na casa espírita e falam que isso é bom. Dizem assim, hoje quando eu vejo a doutrina espírita, agora mais caiu a ficha. Se tornam pessoas deprimidas, deprimidas. Às vezes precisa de um tratamento profundo e médico. Acompanhamento médico. Não é só mais aquela dorzinha que tem feito. Já é biológico. Jovens rebeldes, quando têm desprezo na infância, quando são bem tratados pelos pais. Então, voltando, eu estava esquecendo, me perdoe, né? A gente não gosta de falar fenomenologia. Mas enquanto eu estava falando para você aqui, para vocês aqui, como um jovem espiritual, de mais ou menos uns 14, 13 anos, não tem nada a ver com ninguém, pode ficar tranquilo. E enquanto eu estava falando, ele estava conversando, então, como é o meu caso? E eu estou aqui e acabei o tempo que eu tenho que enrolar para poder saber o que ele queria. E ele disse o seguinte:
Claro, ele desencarnou do tráfico de droga. Há 12 anos. E o que aconteceu lá? Ele disse assim: você pensa que eu queria essa vida? E ele disse ainda: pergunte para qualquer um que está no tráfico. Pergunte para qualquer um que está hoje na criminalidade jovem, se esse é o caminho que ele queria para ele. Você pode ter certeza que não. Eles não tiveram os pais que nós tivemos. Eles não tiveram assim a mãe que nós tivemos. Eles não conheceram Jesus como nós estamos. Eles não sabiam o que era ir para a escola. Eles vivem muitos, dentro de uma casa que é um cômodo e mora 10 por ano. A gente tem uma geladeira para levantar a cozinha e buscar o nosso alimento. Quando eles partem do roubo, eles partem para o roubo e para a criminalidade. Esse adulto aí, cara mais barbado, que está aí roubando, matando, ele é essa criança que cresceu. E que ele desencarnou. E que sabe essa situação. Aí eu vou lembrar de uma pessoa maravilhosa chamada Zilda Arnes. Conhece? Pediatra, a pastoral, e que nos falava em síntese: a criança precisa de educação, ela precisa de alimento, ela precisa de atendimento básico. Se ela não tiver, ela vai ser um futuro delinquente novo, com certeza. Aí. Olha o trabalho dela que ela fez para minimizar essa situação. Desculpe a delonga mudando um pouco do nosso assunto, mas eu não poderia, até porque eu estou aqui, nesse trecho da infância. E essa criança, com certeza, deve estar sendo ajudada por um plano espiritual. E a gente ora por ela, estamos interessados por ela. E nós devemos dedicar o nosso tempo para essa criança. O nome não importa. Importa que diz. Você pensa que é esse caminho do mundo? Eu não tinha outro caminho. Aí alguém pode perguntar aqui: mas tem aí pessoas que cresceram na vida que não se acordaram para a droga e o homicídio. Claro, poucos. Muito poucos. A maioria está aí necessitando da área social e política, São Paulo, Brasil. Por isso Kardec falava: educação. Educação moral. E os idosos amados são aqueles que chegam no fim da existência, viu? Tanta trabalhada que fez na vida, quanto fez mal aos outros, e acaba sendo uma pessoa amarga, porque está amarga consigo mesmo, por ter feito, passado na existência e ter feito coisas ruins nas pessoas. Guarda o remorso. Então, não perdoar, podemos chegar nas consequências emocionais. E podemos chegar, sabe onde? Como diz, é o mal do século, né? Não é assim.
Agora, consequências psicoespirituais. Quando nós não conseguimos perdoar, quando nós estamos alimentando raiva e ódio, o que nós estamos sintonizando? Os mesmos que estão no mundo espiritual, que pegam fogo, isso é bom para quem? Para nós? Não. E vou falar mais, eles ajudam a gente a arquitetar e planejar as coisas. Nós estamos lá no nosso ódio, no nosso ressentimento, e ficamos ali naquela situação, aí começa a vir, aquele companheiro começa a falar no ouvido. Aí ela faz isso, faz aquilo. Aí você acha que você é maravilhoso também. Olha que ideia que eu tive. Então a gente pode entrar numa outra sessão espiritual, o não perdoar. Nós nos afinizamos. Se eu pegar aqui o produto ácido, colocar na minha mão e for jogar em alguma pessoa do pobre, quem foi o prejudique primeiro? Então, quando nós queremos vingar, nós estamos fazendo isso. Primeiro, nós estamos nos ferindo. E é claro, a gente vai jogar e vai ferir o outro, então nós vamos ficar com duas situações. Mano, espiritualmente, ele nos ferindo, e com o débito, a reparar. Gente, ninguém está falando que é fácil. Esse tema é difícil. É o tema mais difícil que existe. A área da relação entre as pessoas, da nossa existência. Doenças biológicas, né? Nós estudamos ali, os médicos falando, Kardec falando, a influência do pensamento, do perispírito e o corpo físico plasmando as nossas deficiências. Então, o que ocorre? Ocorrem doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, a pessoa já nasce com a doença, as doenças oncológicas e a depressão. Citando. Veja esse quadro aqui. Culpa. A culpa temos a mágoa. Culpa quando nós somos o autor. Mágoa quando nós somos a vítima de alguma coisa. O primeiro ponto, né, que acontece com a pessoa, a gente comentou aqui, culpa, quando ele chega no remorso. A mente dele é uma labareda pelo que fez. É uma dor grande. Aí entra o Fernando, que é o tema de hoje. Mágoa, o que a pessoa sente? Rancor. Né? A pessoa que tem culpa, ela faz o que com ela? Auto-punição. A pessoa que tem mágoa, o que ela quer? Vingança. Diante do seu pensamento, do espírito, lembra que nós falamos? O ser pensa, sente. Ele vai criar uma disfunção, né? Fizemos agora. Ou psicológico, ou espiritual, ou biológico. Correto? Diante disso, a pessoa que não tem o auto-perdão, ela pode chegar ao suicídio. Ela chega com uma loucura tão grande que ela pode cometer o suicídio. E a pessoa que tem mágoa pode cometer o quê? Homicídio. Estou falando claro para quem não perdoa, né? Se a gente não perdoar. Isso aqui, nós podemos nos enquadrar aqui. Ó. Se a gente não trabalhar o perdão, né? Resolver, reconcilia-te sem demora enquanto está a caminho com ele, né? Você vai entrar aqui. Ou na culpa, ou na mágoa. Então pode esperar algo consigo mesmo. Ou psicológico, ou espiritual, ou biológico. Tá? E na existência aqui atual, você pode, no extremo, ir para o suicídio ou para o homicídio.
se o caso é culpa ou mágoa, respectivamente. Com isso, se a gente não conseguiu reconciliar conosco mesmo ou com as pessoas envolvidas na nossa plano, no nosso plano espiritual, nós vamos continuar com o sofrimento comum espiritual. Reconcilia, vamos estar caminho com ele. E aí não há outro processo, senão a reparação através da reencarnação ou a alienação. Quem quiser maiores detalhes e aprofundamento no processo de reencarnação, procurem lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier, um capítulo que chama Reencarnação do Sergipe. Tá? Então, porque nós estamos de reencarnação reparadora. Nós não chegamos aqui à conclusão, a ciência vai caminhar para isso, está caminhando, e que o perispírito reflete a nossa condição interior e plasma o nosso corpo físico, correto? Muito bem. Lembrando desse capítulo, os engenheiros espirituais, os geneticistas da espiritualidade maior, quando ocorre o processo da reencarnação, o bem criado, ou seja, vão ter uma reencarnação programada. É complexo. E tem reencarnações que são compulsórias. Nesta reencarnação, o que ocorre? Veja como é. A ligação do reencarnante, perispírito do reencarnante, com o novo corpo, que vai ser o encontro do espermatozoide selecionado com o órgão selecionado, certo? Que ao efetuar a sua junção, vai formar aquela célula que chama de cigoto, e ele vai viajar para o mundo. Essa maravilha divina que André Luiz via ao mundo, participando com os benfeitores espirituais, vendo como que é a programação da reencarnação. Por isso que nós somos um projeto de Deus, como diz Natanael. Nós não estamos aqui ao acaso. Nós somos um projeto divino. Esse projeto divino já sabe qual é o resultado, felicidade. Vai demorar ou não, depende